Minha irmã chamou meu filho adotivo de lixo e mercadoria danificada em sua despedida de solteira, então me recusei a pagar pelo casamento dela. Eu adotei meu filho, Jacó, com minha esposa antes de ela falecer. Ele tinha 4 anos na época e agora tem 10. Seus pais biológicos perderam a guarda por negligência e abuso. E depois de passar 2 anos no sistema de lares temporários, tive a sorte de me tornar seu pai. Jacó é a melhor coisa que já me aconteceu. E eu o amo mais do que tudo neste mundo. Minha irmã, Isabelle, vai se casar no próximo mês. E eu concordei em ajudar a pagar pelo casamento, porque ela e o noivo são professores e não ganham muito dinheiro. Estamos falando de $15.000 apenas da minha parte, o que é muito para mim. Mas eu queria ajudar a família. Isabelle parecia muito grata e vivia dizendo a todos o quão generoso eu estava sendo e como ela não conseguiria sem mim. No último fim de semana, foi a despedida de solteira de Isabelle, e ela me convidou para o jantar antes de irem para os bares. Levei Jacob porque minha babá cancelou de última hora, e Isabelle disse que não haveria problema, já que era apenas um jantar em um restaurante agradável. Jacob é muito bem comportado e educado. Ele estava apenas sentado, comendo sua massa e não incomodando ninguém. Isabelle estava bebendo durante o jantar e começou a falar sobre o quão animada estava para começar sua própria família em breve. E uma de suas amigas perguntou se ela queria filhos imediatamente, e Isabelle disse que sim, que queria filhos de verdade, não como os falsos adotados que vêm com bagagem e problemas. Tentei manter a calma e perguntei o que ela queria dizer com aquilo. Isabelle olhou diretamente para Jacó e disse que crianças adotadas são apenas mercadoria danificada e que pais de verdade, que geram seus próprios filhos, têm um vínculo especial que nunca pode ser replicado com um pedaço de lixo que você pega da calçada. Ela disse que era por isso que nunca adotaria, porque você nunca sabe com que tipo de problemas mentais e genética ruim está se metendo. Jacob ouviu cada palavra, empurrou a cadeira para trás e correu para o banheiro. Pude ver outras pessoas em mesas próximas nos encarando, porque Isabelle estava falando bem alto. Suas amigas pareciam desconfortáveis, e uma delas disse a Isabelle que aquilo foi muito cruel, mas Isabelle apenas deu de ombros e disse que estava sendo honesta e que as pessoas precisam parar de fingir que adoção é o mesmo que ter seus próprios filhos. Levantei-me e segui Jacob até o banheiro, encontrando-o chorando em uma das cabines. Eu disse a ele que Isabelle estava errada e alterada, que ele é meu filho de verdade e que eu o amo completamente. Jacob disse que queria ir para casa e perguntou por que Isabelle o odiava tanto. Tive que lhe dizer que algumas pessoas dizem coisas estúpidas quando bebem, mas por dentro eu estava furioso. Voltei para a mesa e Isabelle ainda estava falando sobre como ela acha que a adoção é apenas gente tentando brincar de casinha com os filhos problemáticos de outra pessoa. Eu disse a ela que estávamos de saída e que o que ela disse foi nojento. Isabelle revirou os olhos e disse que eu estava sendo sensível demais e que Jacob provavelmente nem conseguia entender o que ela estava dizendo, porque crianças de lares temporários geralmente têm dificuldades de aprendizagem. Saí daquele restaurante e levei Jacob para casa em completo silêncio, e ele não disse nada durante todo o caminho, mas eu podia ver que ele ainda estava chateado. Quando chegamos em casa, ele foi direto para o quarto e eu podia ouvi-lo chorando através da porta. Sentei-me do lado de fora do quarto dele por alguns minutos, apenas ouvindo meu filho chorar por causa do que minha irmã disse sobre ele. Na manhã seguinte, liguei para Isabelle e disse que não ia mais pagar pelo casamento dela. Isabelle começou a gritar comigo ao telefone, dizendo que eu estava arruinando a vida dela por nada e que ela estava apenas sendo honesta sobre a adoção. Eu disse a ela que chamar meu filho de lixo não era nada e que ela claramente não respeita a mim ou a minha família. Isabelle disse que Jacob não é realmente minha família e que eu preciso parar de fingir que a adoção torna alguém um pai de verdade. Desliguei na cara dela e bloqueei seu número. Em seguida, liguei para o local do casamento e cancelei a autorização do meu cartão de crédito para os pagamentos restantes. Isabelle já havia pago depósitos com meu cartão para as flores, o buffet e o fotógrafo, então agora ela é responsável por cerca de $20.000 em custos totais. Naquela mesma noite, Isabelle apareceu na minha casa com nossos pais e nosso irmão, e todos começaram a gritar comigo, dizendo que eu estava destruindo o casamento de Isabelle por um mal-entendido. Minha mãe disse que Isabelle estava apenas expressando seus sentimentos pessoais sobre a adoção e que eu não deveria levar para o lado pessoal. Meu pai disse que Isabelle planeja este casamento há 2 anos e que estou sendo cruel ao retirar meu apoio por causa de algumas palavras. Eu lhes contei exatamente o que Isabelle disse sobre Jacó, como ela o chamou de lixo e mercadoria danificada. Minha mãe disse que Isabelle provavelmente estava apenas nervosa por se tornar mãe e não quis dizer da maneira que soou. Meu irmão disse que Isabelle sempre apoiou minha adoção e que devia estar muito alcoolizada para dizer algo assim. Isabelle ficou parada o tempo todo e nenhuma vez pediu desculpas ou disse que estava errada. Ela apenas repetia que eu estava exagerando e que nunca quis ferir os sentimentos de Jacob. Ela disse que ainda acha que a adoção é diferente de ter filhos biológicos, mas que isso não significa que ela não se importe com Jacob. Eu disse a todos para saírem da minha casa e que o casamento de Isabelle agora era problema dela.
Meu pai disse que eu estava sendo teimoso e que a família deveria permanecer unida, não importa o quê. Eu respondi que Isabelle deveria ter pensado nisso antes de decidir insultar meu filho em público. Jacob desceu as escadas durante toda essa gritaria e ouviu Isabelle dizer que não entendia por que todos estavam fazendo tanto alarde sobre sua opinião sobre a adoção. Jacob olhou para Isabelle e perguntou por que ela acha que ele é lixo. Isabelle pareceu desconfortável e disse que nunca o chamou de lixo especificamente. Jacob disse, sim, você chamou, e que a ouviu dizer que ele foi pego da calçada como lixo. Isabelle ficou com raiva e disse a Jacob que ele estava sendo dramático e que precisava aprender que nem todo mundo vai adoçar as coisas para ele no mundo real. Ela disse que crianças adotadas precisam desenvolver uma casca grossa porque as pessoas terão opiniões sobre sua situação por toda a vida. Eu perdi a cabeça completamente e comecei a gritar com Isabelle que ela não tinha o direito de falar com meu filho daquele jeito na minha própria casa. Mandei ela se ferrar e nunca mais voltar. Meus pais tentaram acalmar todo mundo, mas eu já não aguentava mais ouvir nenhum deles defendendo o comportamento de Isabelle. Depois que eles foram embora, Jacob me perguntou se o que Isabelle disse era verdade, sobre crianças adotadas serem diferentes e danificadas. Passei o resto da noite explicando a ele que Isabelle estava completamente errada e que não há nada de diferente ou errado em ser adotado. Disse a ele que o escolhi especificamente porque queria que ele fosse meu filho e que isso torna nosso vínculo ainda mais especial do que o de famílias que simplesmente compartilham DNA. Agora, toda a minha família está me ligando constantemente, tentando me fazer mudar de ideia sobre o pagamento do casamento. O casamento de Isabelle é em 3 semanas, e ela está se virando para encontrar maneiras de pagar por tudo. Eu não me importo se Isabelle tiver que cancelar seu casamento. Ela fez sua escolha quando decidiu chamar meu filho de lixo na frente de um restaurante cheio de gente. Não vou pagar por um casamento para alguém que acha que meu filho é uma mercadoria danificada, que peguei da calçada. Trabalhei muito para construir a confiança e o senso de segurança de Jacob, para deixar minha irmã destruir tudo com suas palavras cruéis. Isabelle deixou claro que não vê Jacob como seu sobrinho de verdade e que acha que estou brincando de família com mercadoria danificada. E essa não é uma pessoa que eu quero na minha vida ou na vida do meu filho. O dinheiro nem é realmente o problema aqui, é o princípio. Não vou apoiar financeiramente alguém que tem tão pouco respeito pela minha família. Isabelle que descubra como pagar por seu próprio casamento, como a maioria dos adultos faz, em vez de esperar que seu irmão subsidie seu dia especial depois de insultar o filho dele. Então, eu sou o babaca por não pagar pelo casamento da minha irmã? Atualização. Já se passou uma semana desde que postei sobre minha irmã Isabelle chamando meu filho adotivo, Jacob, de lixo em sua despedida de solteira e eu retirando meu apoio financeiro para o casamento dela. A situação piorou muito. E minha família está completamente enlouquecida com o fato de o casamento de Isabelle ser em 3 semanas. Meus pais, meu irmão e minha irmã têm me ligado várias vezes todos os dias, exigindo que eu reconsidere pagar pelo casamento de Isabelle. Minha mãe veio aqui ontem com um discurso inteiro sobre como a família perdoa um ao outro e como estou sendo estúpido por algo que Isabelle disse enquanto bebia. Ela disse que Isabelle tem chorado todos os dias com a possibilidade de seu casamento ser arruinado e que preciso pensar em como isso está afetando toda a família. Eu disse à minha mãe que Isabelle não pediu desculpas nenhuma vez e que ela ainda não acha que fez algo de errado. Minha mãe disse que Isabelle está sob muito estresse com o casamento e que eu deveria ser o mais maduro aqui e que Isabelle ama Jacob e nunca o machucaria intencionalmente e que estou interpretando demais algumas palavras descuidadas. Mas a verdade é que estou começando a me perguntar se as atitudes de Isabelle são mais comuns na minha família do que eu pensava. O fato de meus pais e meu irmão serem tão rápidos em defendê-la e descartar o que ela disse me faz pensar que talvez eles também não aceitem Jacob completamente. Talvez todos eles o vejam como menos que um membro real da família. E Isabelle foi apenas a única pessoa alcoolizada o suficiente para dizer isso. Decidi que precisava confrontar Isabelle diretamente sobre toda essa situação, então liguei para ela ontem de manhã. Isabelle atendeu ao telefone chorando e imediatamente começou a me implorar para reconsiderar a ajuda com o casamento. Ela disse que terá que cancelar tudo e que Alan está falando em adiar o casamento por tempo indeterminado porque eles não podem pagar. Eu disse a Isabelle que antes de falarmos sobre dinheiro, ela precisava se desculpar com Jacob pelo que disse. Isabelle disse que já falou para todo mundo que não quis dizer da maneira que soou e que Jacó deveria saber que ela se importa com ele. Eu disse que ela precisava se desculpar diretamente com Jacob e reconhecer que o que ela disse foi completamente errado. Isabelle ficou em silêncio por 1 minuto e depois disse que acha que houve um mal-entendido sobre o que ela quis dizer. Ela disse que quando falou sobre crianças adotadas terem bagagem e problemas, estava falando de forma geral sobre o sistema de lares temporários e não sobre Jacob pessoalmente. Ela disse que Jacob é diferente porque está comigo há 6 anos e se adaptou bem à nossa família. Eu disse a Isabelle que ela especificamente chamou Jacob de lixo e disse que ele foi pego da calçada.
Isabelle disse que estava tentando provar um ponto sobre como a sociedade vê a adoção e que não estava expressando sua própria opinião pessoal e que estava tentando explicar por que escolheria ter filhos biológicos em vez de adotar, mas que isso não significa que ela menospreze Jacob. É aqui que Isabelle realmente mostrou sua verdadeira face e seu comportamento de noiva monstro veio à tona completamente. Quando eu disse a ela que sua explicação era uma porcaria e que ela claramente quis dizer o que disse, Isabelle começou a gritar comigo sobre como estou arruinando a vida dela por um mal-entendido. Ela disse que estou sendo cruel e vingativo e que obviamente me importo mais com Jacob do que com minha própria irmã. Isabelle disse que planeja este casamento há 2 anos e que estou destruindo tudo pelo que ela trabalhou porque quero bancar a vítima. Ela disse que Jacob está bem e que estou fabricando drama porque gosto da atenção de ser a parte prejudicada e que sempre tive inveja da felicidade dela e que estou usando essa situação como uma desculpa para sabotar seu casamento. Eu disse a Isabelle que ela estava mostrando sua verdadeira personalidade e que era exatamente por isso que eu não queria apoiar seu casamento. Isabelle começou a chorar e a gritar que sou um irmão terrível e que nunca me importei de verdade com a felicidade dela. Ela disse que se eu realmente a amasse, a ajudaria mesmo que estivesse chateado com o que ela disse. Isabelle então disse algo que realmente me chocou. Ela disse que acha que tenho expectativas irreais sobre como as pessoas deveriam tratar Jacob e que preciso aceitar que ele sempre será visto como diferente porque é adotado. Ela disse que não posso protegê-lo da realidade para sempre e que as pessoas farão comentários sobre sua situação por toda a vida. Perguntei a Isabelle se ela estava dizendo que não há problema em as pessoas chamarem Jacob de lixo porque ele é adotado. Isabelle disse que não foi isso que ela quis dizer, mas que eu preciso ensinar Jacob a lidar com comentários insensíveis em vez de atacar todo mundo que diz algo que eu não gosto. Ela disse que Jacob precisa desenvolver uma casca mais grossa se quiser sobreviver no mundo real. Foi aí que perdi completamente a compostura e comecei a gritar com Isabelle sobre como ela não tem o direito de me dizer como criar meu filho ou o que Jacob precisa aprender a tolerar. Eu disse a ela que meu trabalho como pai é protegê-lo de pessoas como ela, que acham que crianças adotadas são menos valiosas do que as biológicas. Isabelle começou a chorar mais forte e disse que eu estava sendo mal e que ela nunca disse que Jacob era menos valioso. Isabelle então tentou uma abordagem diferente e começou a falar sobre o quanto ela ama Jacob e como o viu crescer por 6 anos e disse que nunca o machucaria intencionalmente e que o considera seu sobrinho de verdade. Mas então ela disse que ainda acredita que famílias biológicas têm um vínculo especial que famílias adotivas não têm e que não há nada de errado em ter essa opinião. Eu disse a Isabelle que a opinião dela é errada e dolorosa, e que ela pode guardá-la para si mesma, em vez de compartilhá-la em jantares de família na frente do meu filho. Isabelle disse que deveria poder expressar seus sentimentos honestos, sem que eu a atacasse, e que estou sendo controlador sobre o que as pessoas têm permissão para pensar. A conversa terminou com Isabelle desligando na minha cara, depois de dizer que espera que eu esteja feliz por destruir seu casamento e que nunca me perdoará por escolher Jacó em vez dela. Ela disse que a família de sangue deveria vir em primeiro lugar e que estou cometendo um erro ao priorizar um garoto adotado em vez da minha irmã de verdade. Conversei com Jacob sobre o telefonema porque queria que ele soubesse que sempre o defenderei contra pessoas que tentam fazê-lo se sentir inferior. Jacob disse que ouviu Isabelle gritando pelo telefone e perguntou o que ela estava dizendo sobre ele. Eu lhe disse que Isabelle ainda não entende porque o que ela disse foi errado, mas que as opiniões dela não mudam o quanto eu o amo ou o quão orgulhoso sou de ser seu pai. Jacob disse que talvez fosse melhor se Isabelle não fizesse mais parte da nossa família, já que ela acha que ele não pertence de verdade. Eu disse a ele que as opiniões de Isabelle são um problema e que ele pertence absolutamente à nossa família. Não importa o que qualquer outra pessoa pense, mas honestamente, estou começando a pensar que Jacob pode estar certo sobre Isabelle não ser alguém de quem precisamos em nossas vidas. O casamento é em 3 semanas e Isabelle está em pânico total com a situação financeira. Minha mãe me ligou esta manhã dizendo que Isabelle talvez tenha que mudar o casamento para um centro comunitário e cancelar o fotógrafo e as flores se eu não ajudar, e disse que o vestido de Isabelle já foi ajustado e pago, e que é tarde demais para devolver qualquer coisa. Eu disse à minha mãe que Isabelle fez sua escolha quando decidiu insultar Jacó e depois insistir em seus comentários em vez de se desculpar. Minha mãe disse que estou sendo teimoso e que toda essa situação está prejudicando a família inteira e o Natal e outras reuniões de família serão arruinados por causa deste conflito. O casamento pode acontecer ou não, eu não me importo mais. Isabelle pode descobrir como pagar por ele sozinha ou pode cancelá-lo e me culpar para todos que quiserem ouvir. O que não vou fazer é recompensar alguém por chamar meu filho de lixo, dando-lhe 15 mil barraras para uma festa. Atualização 2. Preciso atualizar a todos sobre o que aconteceu com minha irmã Isabelle e a situação do casamento dela, porque as coisas escalaram para muito além do que eu jamais esperava. O casamento deveria ser neste fim de semana, mas Isabelle apareceu na minha casa ontem à noite completamente alcoolizada e me atacou. Já se passaram 3 semanas desde minha última atualização, onde falei sobre confrontar Isabelle ao telefone sobre seus comentários em relação ao meu filho adotivo, Jacob. Desde então, minha família tem me pressionado enormemente para que eu mude de ideia sobre ajudar a pagar pelo casamento.
Aparentemente, Isabelle conseguiu juntar dinheiro suficiente para manter a maioria dos fornecedores, mas teve que fazer grandes cortes na recepção e cancelar o fotógrafo. Meus pais estão furiosos comigo por causa disso, e minha mãe tem me enviado mensagens de texto para me fazer sentir culpado todos os dias, dizendo que Isabelle está de coração partido e estressada. Meu pai me ligou no fim de semana passado e disse que Isabelle tem tido ataques de ansiedade e que seu noivo, Alan, está ficando frustrado com todo o drama do casamento. Ele disse que se o relacionamento de Isabelle desmoronar por causa disso, a culpa será minha. Eu disse ao meu pai que Isabelle criou a situação sozinha quando decidiu chamar Jacob de lixo, e depois se recusou a pedir desculpas por isso. Meu pai disse que estou guardando rancor por algo que Isabelle disse enquanto estava alcoolizada e que preciso perdoá-la pelo bem da paz na família. Ele disse que Isabelle aprendeu a lição e que estou sendo vingativo por continuar a puni-la, mas Isabelle não aprendeu nada e definitivamente não pediu desculpas a Jacob. Ela tem dito a todos em nossa família que estou tentando arruinar seu casamento porque tenho inveja de sua felicidade. Jacob tem estado melhor desde minha última atualização, mas ele ainda faz perguntas sobre Isabelle e por que ela o odeia. Tenho tentado mantê-lo afastado de todo o drama familiar, mas é difícil quando meus pais continuam ligando e vindo aqui para discutir comigo sobre o casamento. Na semana passada, ouviu minha mãe gritando comigo sobre como estou destruindo o dia especial de Isabelle, e ele me perguntou se ele é o motivo de todos estarem brigando. Tive que explicar a Jacob novamente que essa briga é sobre o comportamento e as escolhas de Isabelle, não sobre ele. Eu disse a ele que algumas pessoas têm ideias erradas sobre adoção, mas isso não significa que haja algo de errado em ser adotado. Ontem à noite, por volta das 21, ouvi alguém batendo forte na minha porta da frente e gritando. Jacob estava no andar de cima fazendo lição de casa, e fui ver quem era, e era Isabelle que estava na minha varanda, completamente alterada, gritando sobre como eu arruinei sua vida e destruí seu casamento. Ela balançava de um lado para o outro, arrastando as palavras, e eu podia sentir o cheiro de álcool a 1 metro de distância. Abri a porta e disse a Isabelle que ela precisava ir embora porque estava alcoolizada e causando uma cena. Isabelle me empurrou, entrou na minha casa e começou a gritar sobre como sou um irmão terrível e que escolhi um garoto qualquer em vez da minha própria família de sangue. Ela disse que Jacob não é meu filho de verdade e que sou delirante se acho que a adoção torna alguém um pai de verdade. Isabelle estava tropeçando pela minha sala de estar e derrubando coisas enquanto gritava comigo. Ela disse que eu destruí o relacionamento dela com Alan, porque ele está começando a achar que eu estava certo sobre ela ser uma má pessoa. Disse que Alan tem questionado se ela está pronta para o casamento, já que não consegue nem manter relacionamentos com sua própria família. Eu disse a Isabelle que ela precisava se acalmar e que poderíamos conversar sobre isso quando ela estivesse sóbria. Isabelle disse que não havia nada para conversar e que eu já havia tomado minha decisão de escolher Jacob em vez dela e que eu obviamente me importo mais com um garoto de lar temporário do que com minha própria irmã, e que nunca me perdoará por arruinar o dia mais importante de sua vida. Jacob desceu as escadas porque Isabelle estava gritando muito alto e perguntou o que estava acontecendo. Quando Isabelle viu Jacob, ela começou a gritar diretamente com ele e disse que tudo aquilo era culpa dele por ser sensível demais com o que as pessoas dizem e que Jacob precisa parar de agir como uma vítima toda vez que alguém aponta que ele não é realmente parte da nossa família. Imediatamente me coloquei entre Isabelle e Jacob e disse a ela para sair da minha casa agora mesmo. Isabelle disse que ainda não tinha terminado de falar e que Jacob precisava ouvir a verdade sobre como o mundo vê as crianças adotadas. Ela disse que Jacob vai passar a vida inteira fingindo pertencer a famílias que nunca o aceitarão completamente, e que era melhor ele se acostumar com isso agora. Jacob começou a chorar e correu de volta para o andar de cima, para o seu quarto. Eu estava absolutamente furioso e disse a Isabelle que ela estava alcoolizada e nojenta e que precisava sair imediatamente. Isabelle disse que eu não consigo lidar com a verdade sobre a adoção e que estou vivendo em uma fantasia onde Jacob é meu filho de verdade, em vez de apenas um garoto que peguei por pena. Foi aí que perdi completamente o controle e comecei a gritar com Isabelle sobre como ela é uma pessoa horrível e que não tem o direito de entrar na minha casa e atacar meu filho. Isabelle gritou de volta que Jacob não é meu filho e que preciso parar de fingir que a adoção torna alguém um pai de verdade. Ela disse que famílias de verdade são construídas com sangue e DNA, e que todo o resto é apenas gente brincando de casinha com os filhos danificados de outras pessoas. Eu disse a Isabelle para sair, ou eu chamaria a polícia. Isabelle disse que eu podia chamar quem eu quisesse, mas que ela não iria embora até que eu concordasse em pagar pelo casamento dela novamente e parasse de destruir sua vida por causa de Jacob. E que Jacob já causou problemas suficientes para nossa família, e que eu preciso escolher entre ele e todo o resto. Isabelle estava bem na minha frente, gritando na minha cara, e eu disse a ela mais uma vez para sair da minha casa, mas foi aí que Isabelle surtou completamente e me deu um tapa forte no rosto. O tapa foi tão forte que meu ouvido começou a zumbir e pude sentir o gosto de sangue de onde meus dentes cortaram o interior da minha bochecha. Fiquei completamente chocado que Isabelle tivesse realmente me batido, e por um segundo, apenas fiquei ali,
olhando para ela. Isabelle pareceu chocada também, e disse que não queria ter feito aquilo e que eu a deixei com tanta raiva que ela não conseguiu se controlar e que a culpa era minha por fazê-la se sentir encurralada. Imediatamente liguei para a polícia e disse a Isabelle que ela seria presa por agressão. Isabelle começou a chorar e a me implorar para não chamar os policiais, dizendo que estava apenas alcoolizada e chateada com o casamento, que me bater foi um acidente e que ela nunca faria algo assim normalmente. A polícia chegou cerca de 10 minutos depois, e Isabelle ainda estava na minha sala de estar, chorando e dizendo que tudo não passava de um mal-entendido. Mostrei aos policiais a marca vermelha no meu rosto e disse a eles que Isabelle estava bebendo, veio à minha casa sem ser convidada e me atacou. Isabelle disse à polícia que estávamos apenas tendo uma discussão de família e que ela não teve a intenção de me bater. Os policiais sentiram o cheiro de álcool em Isabelle e perguntaram o quanto ela havia bebido. Isabelle disse que tomou alguns drinks porque estava chateada com o adiamento de seu casamento, mas que não estava tão alterada. Os policiais perguntaram se ela havia dirigido até minha casa e Isabelle disse que sim. Então, eles a prenderam imediatamente por dirigir embriagada, além da agressão. Isabelle começou a chorar mais ainda quando colocaram as algemas nela e continuou dizendo que eu estava arruinando sua vida e que isso destruiria seu casamento completamente. Ela disse que se for condenada por agressão e por dirigir embriagada, Alan com certeza a deixará, e ela perderá seu emprego como professora. Os policiais disseram a ela que deveria ter pensado nisso antes de decidir beber, dirigir e agredir alguém. Depois que a polícia saiu com Isabelle, subi para ver como Jacob estava. Ele estava em seu quarto, chorando, e me perguntou por que Isabelle o odeia tanto e por que ela acha que ele não pertence à nossa família. Fiquei com Jacob por mais de 1 hora, explicando que Isabelle tem problemas sérios e que suas opiniões sobre adoção são erradas e dolorosas. Não dormi nada na noite passada, porque não parava de pensar em Isabelle entrando na minha casa embriagada e atacando a mim e a Jacob. Percebi que o comportamento de Isabelle escalou para muito além de apenas fazer comentários ofensivos sobre a adoção. Ela agora está disposta a vir à minha casa alterada e me agredir fisicamente porque não lhe dou dinheiro para o casamento. Esta manhã, meus pais me ligaram, gritando sobre Isabelle ter sido presa e exigindo que eu retirasse as acusações. Minha mãe disse que a vida de Isabelle será completamente destruída se ela for condenada e que eu preciso consertar essa situação. Eu disse aos meus pais que Isabelle veio à minha casa sem ser convidada, atacou meu filho verbalmente e depois me agrediu fisicamente quando eu pedi para ela sair e que Isabelle fez a escolha de dirigir alcoolizada até minha casa e me bater, e que não sou responsável pelas consequências de suas ações. Meus pais disseram que Isabelle é da família e que eu deveria estar disposto a perdoá-la em vez de mandá-la para a cadeia. Minha mãe disse que se Isabelle for condenada, perderá seu emprego como professora e seu relacionamento com Alan terminará. Ela disse que a vida inteira de Isabelle será arruinada por causa de uma noite em que ela tomou más decisões enquanto bebia. Eu disse à minha mãe que Isabelle vem tomando más decisões há semanas e que a noite passada foi apenas o ápice de sua recusa em assumir a responsabilidade por seu comportamento. Meus pais estão exigindo que eu ligue para o promotor e peça que retirem as acusações contra Isabelle. Eles disseram que Isabelle aprendeu a lição e que nunca mais fará algo assim. Eu disse aos meus pais que cansei de proteger Isabelle das consequências de suas ações e que ela precisa enfrentar o que fez. Eu disse que Isabelle me mostrou exatamente quem ela é e que não quero alguém assim na minha vida ou na vida de Jacó. Depois de falar com meus pais, percebi que eles nunca responsabilizarão Isabelle por seu comportamento e que sempre me culparão por não ser conivente com ela. Eles acham que o estresse do casamento de Isabelle justifica ela atacar meu filho e me agredir, e que eu deveria simplesmente perdoá-la e seguir em frente. Decidi que vou cortar completamente o contato com Isabelle e estou considerando seriamente obter uma ordem de restrição para mantê-la longe de mim e de Jacob. Isabelle mostrou que está disposta a escalar para a violência física quando não consegue o que quer, e não me sinto seguro tendo-a perto do meu filho. Também estou limitando meu contato com meus pais e meu irmão, porque eles deixaram claro que priorizam os sentimentos de Isabelle em detrimento da segurança e do bem-estar de Jacob. Eles acham que os comentários de Isabelle sobre a adoção são apenas uma diferença de opinião e que eu deveria tolerar que meu filho seja chamado de lixo, desde que isso mantenha a paz na família.